Talvez você esteja vivendo dias em que sente que precisa se defender o tempo todo. Defender decisões, defender escolhas, defender a própria fé, defender a própria paz. É como se algo ou alguém estivesse constantemente tentando te desgastar, te acusar ou te empurrar para o medo, e isso cansa profundamente o coração. Enquanto eu orava, senti que esta palavra é para quem tem se sentido vulnerável, exposto ou injustiçado, para quem acorda já em alerta, como se estivesse sempre esperando o próximo ataque, a próxima notícia ruim ou a próxima decepção. Deus vê esse peso silencioso que você carrega e conhece cada situação que tem tirado sua tranquilidade. A palavra nos ensina que há batalhas que não são vencidas com força humana, mas com confiança em Deus. Quando tentamos nos defender sozinhos, nos desgastamos. Quando entregamos essa defesa ao Senhor, algo muda dentro de nós. Não porque tudo desaparece de imediato, mas porque entendemos que não estamos sozinhos nessa luta. Deus não é apenas aquele que consola. Ele é também aquele que protege, guarda e luta por seus filhos. Ele conhece as intenções que vêm contra você, as palavras que foram ditas, as situações que tentaram te ferir. Nada passou despercebido diante dele. Hoje Deus começa a te conduzir a um lugar de segurança interior. Um lugar onde você entende que não precisa responder a tudo, nem se explicar o tempo todo, nem carregar o peso de se defender sozinho. Quando o Senhor assume a sua causa, você pode descansar, sabendo que Ele é justo, fiel e poderoso para cuidar de tudo. Permaneça aqui. Esta oração é um caminho de proteção, confiança e entrega total a Deus. A Bíblia nos mostra, em muitos momentos, que Deus assume a defesa daqueles que confiam nele. Há lutas que não são resolvidas com argumentos, força ou tentativas humanas de controle. Elas são resolvidas quando o coração entende que o Senhor é quem guarda, protege e sustenta. Talvez você tenha tentado se justificar diante de pessoas que não quiseram entender. Talvez tenha carregado acusações silenciosas, olhares, palavras mal colocadas ou situações que feriram sua dignidade. Isso gera um desgaste profundo, porque o coração humano não foi feito para viver em constante estado de defesa. Deus conhece aquilo que vem contra você e conhece também suas intenções. Ele sabe quando você agiu com sinceridade, quando tentou fazer o melhor e quando foi ferido mesmo sem merecer. O Senhor não ignora injustiças, nem fecha os olhos para aquilo que tenta roubar sua paz. Quando a palavra diz que o Senhor é escudo, refúgio e fortaleza, ela não fala apenas de proteção física, fala de proteção emocional, espiritual e mental. Fala de um Deus que guarda o coração e impede que aquilo que vem de fora destrua o que ele construiu por dentro. Há um tempo em que Deus permite o silêncio, e há um tempo em que ele se levanta como defensor. E mesmo quando você não percebe, ele já está trabalhando a seu favor. Pessoas podem falar, situações podem tentar confundir, mas nada tem poder maior do que a mão de Deus sobre a sua vida. Hoje o Senhor te lembra que você não precisa se desgastar tentando se defender sozinho. Quando você confia sua causa a Deus, Ele assume o cuidado, o tempo e a resposta. E isso traz descanso ao coração e firmeza à fé. Há momentos em que o coração precisa de mais do que explicações. Precisa de apoio, de oração e de comunhão. Deus nunca nos chamou para caminhar sozinhos. Ele nos ensina que há força quando caminhamos juntos, apresentando nossas causas diante dele em unidade. Muitas pessoas têm entendido que carregar tudo em silêncio só aumenta o peso. Por isso, enquanto oramos, é importante que você não guarde apenas dentro de si aquilo que tem te ferido. Apresente isso a Deus com sinceridade, sabendo que Ele acolhe cada detalhe da sua vida. Se você sentir no coração, una sua fé à de outras pessoas que caminham conosco diariamente. Há irmãos e irmãs que fazem parte desta obra espiritual e sustentam este canal com oração, apoio e presença constante. Esse cuidado permite que essa mensagem continue alcançando vidas todos os dias. Se desejar caminhar mais perto, você pode se tornar membro do canal e fazer parte da família Alvorada da Graça, fortalecendo esse trabalho de oração contínua. E se em algum momento sentir no coração o desejo de apoiar com o Valeu Demais ou o Superchat, saiba que isso também é uma forma de semear e cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Tudo aqui nasce da oração e retorna para a oração. Nada é obrigação. Tudo é entrega voluntária,
O mais importante é que você saiba que não está sozinho. Existe uma comunidade que ora, intercede e caminha junto, confiando que Deus assume a defesa daqueles que confiam nele. Permaneça com o coração aberto. O Senhor continua falando, cuidando e protegendo. Esses dias alguém me contou que sentia como se estivesse sempre em posição de defesa. Cada conversa parecia um confronto, cada decisão precisava ser explicada. Cada escolha vinha acompanhada de medo de julgamento. Essa pessoa não estava vivendo em paz, estava apenas sobrevivendo emocionalmente. Muitos vivem assim sem perceber, não porque são fracos, mas porque foram feridos. Quando algo nos machuca profundamente, o coração cria mecanismos de proteção. Passamos a desconfiar, a nos fechar, a reagir antes mesmo de entender. E isso cansa a mente, cansa a alma, cansa a fé. Deus não deseja que você viva sempre se defendendo. Ele sabe que esse estado constante de alerta rouba a leveza, endurece o coração e enfraquece a esperança. O Senhor não te chamou para viver preparado para o ataque, mas para viver confiante na proteção dele. Quando você confia sua vida a Deus, não precisa estar sempre justificando suas escolhas. Não precisa responder a tudo. Não precisa provar nada para ninguém. O Senhor conhece sua intenção, vê seu esforço e sabe exatamente o que você tem enfrentado em silêncio. Há uma paz que só nasce quando entendemos que Deus está cuidando da nossa causa. Essa paz não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que não estamos desprotegidos. Mesmo quando as palavras machucam e as situações confundem, o Senhor permanece como escudo ao redor da sua vida. Hoje, Deus começa a desfazer esse estado de defesa constante dentro de você. Ele te chama para baixar as armas do medo e descansar na segurança de quem sabe que está sendo guardado pelo próprio Deus. Confiar na proteção de Deus é um aprendizado diário. Não acontece de uma vez, nem de forma automática. Muitas vezes, mesmo acreditando, o coração ainda tenta se proteger sozinho, como se precisasse estar sempre preparado para o pior. Mas a fé amadurece quando entendemos que Deus não dorme, não se distrai e não perde o controle de nada. A palavra nos ensina que o Senhor é quem guarda nossa entrada e nossa saída. Isso significa que Ele está presente nos detalhes, nos caminhos que escolhemos, nas conversas que temos e até nas situações que tentam nos ferir. Nada escapa ao cuidado de Deus quando confiamos verdadeiramente nele. Talvez você tenha enfrentado situações em que se sentiu exposto, vulnerável ou injustiçado. Talvez tenha sentido que precisava se explicar o tempo todo, provar sua intenção ou justificar suas escolhas. Deus vê isso. Ele sabe quando você agiu com sinceridade e quando foi mal interpretado. E Ele não abandona aqueles que caminham com o coração íntegro. Existe um descanso profundo quando entendemos que Deus é nosso defensor. Esse descanso não vem da ausência de conflitos, mas da certeza de que não precisamos lutar sozinhos. Quando Deus assume a defesa, o coração se aquieta, a mente desacelera e a fé se fortalece. Hoje o Senhor te convida a confiar mais uma vez, a soltar o medo de ser ferido novamente, a permitir que Ele seja o escudo que te protege e a fortaleza que te sustenta. Você não precisa viver em alerta constante. Há um Deus que guarda sua vida com amor, fidelidade e justiça. Quando Deus assume a defesa de alguém, Ele também conduz essa pessoa a um caminho de comunhão e cuidado mútuo. Ninguém foi criado para caminhar sozinho. A fé se fortalece quando é compartilhada, quando oramos uns pelos outros e quando aprendemos a sustentar uns aos outros em amor. Há muitas pessoas que acompanham este momento de oração diariamente, formando uma família espiritual que confia em Deus e caminha unida. São irmãos e irmãs que oram juntos, intercedem uns pelos outros e ajudam para que essa palavra continue alcançando corações todos os dias. Se você sentir no coração, faça parte dessa família. Tornar-se membro do canal é uma forma de caminhar mais perto, fortalecer essa obra de oração e cooperar para que mais pessoas sejam alcançadas com mensagens de fé, proteção e esperança. E se em algum momento você desejar apoiar com o Valeu Demais ou o Super Chat, saiba que isso também é uma semente lançada com amor e propósito. Nada aqui é obrigação. Tudo nasce do coração e retorna para Deus. O mais importante
é que você saiba que existe um lugar de acolhimento, oração e cuidado espiritual onde você não precisa se defender sozinho. Há uma comunidade que ora, acredita e confia que Deus continua sendo o nosso protetor e defensor. Permaneça com o coração aberto. O Senhor segue falando, guardando e conduzindo cada passo da sua vida. Existe um momento em que o coração começa a entender, não apenas com palavras, mas com sentimento, que Deus realmente está no controle. É quando a ansiedade diminui, o medo perde força e a necessidade de se defender o tempo todo começa a ceder lugar à confiança. Esse processo não acontece de fora para dentro, acontece no interior. Deus trabalha primeiro no coração antes de mudar as circunstâncias. Ele fortalece a fé, ajusta a visão e ensina a confiar mesmo quando o cenário ainda não mudou. Muitas vezes, a proteção de Deus não se manifesta como a retirada imediata do problema, mas como a paz que impede que o problema nos destrua por dentro. Talvez você ainda esteja vivendo situações que exigem paciência. Talvez ainda existam conversas não resolvidas, decisões pendentes ou pessoas difíceis de lidar. Mas isso não significa que você esteja desamparado. Significa apenas que Deus está te conduzindo com cuidado, preparando você para atravessar esse tempo com maturidade espiritual. O Senhor conhece o tempo certo de agir. Ele sabe quando silenciar, quando proteger em segredo e quando se levantar de forma visível. Enquanto isso, Ele guarda o seu coração, protege sua mente e fortalece sua fé para que você não seja consumido pelo medo ou pela insegurança. Agora permita que essa verdade encontre lugar dentro de você. Não se trata de fechar os olhos para a realidade, mas de abrir o coração para a certeza de que Deus está cuidando de tudo. Quando confiamos, deixamos de viver na defensiva e passamos a viver na fé. Estamos nos aproximando de um momento de oração profunda. Prepare seu coração. Deus está presente, ouvindo e guardando cada detalhe da sua vida. Senhor meu Deus, neste momento, nós entramos em oração confiando que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és aquele que guarda, protege e sustenta aqueles que confiam em Ti. Nada escapa ao Teu olhar, nada foge do Teu cuidado. Pai, eu coloco diante de Ti cada pessoa que tem se sentido vulnerável, exposta ou injustiçada. Tu conheces as situações que tentaram ferir, as palavras que machucaram e os medos que foram gerados no coração. Hoje, nós entregamos tudo isso em Tuas mãos. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre essa vida. Que toda tentativa de ataque, acusação ou confusão seja neutralizada agora pelo Teu poder. Que aquilo que veio para roubar a paz seja impedido de avançar. Que o coração seja guardado e a mente seja fortalecida pela Tua presença. Declaro que o Senhor levanta um muro de proteção ao redor dessa pessoa. Proteção espiritual, emocional e mental. Que nenhuma palavra contrária, nenhum pensamento de medo e nenhuma situação adversa tenha força para destruir aquilo que o Senhor está cuidando. Pai, cobre essa vida com a Tua paz. Que o medo seja substituído por confiança. Que a insegurança dê lugar à fé. Que o coração aprenda a descansar sabendo que o Senhor luta por aqueles que confiam em Ti. Nós declaramos que o Senhor é escudo, abrigo e defensor. E mesmo quando tudo parece incerto, a Tua mão permanece firme guardando cada passo. Confiamos em Ti, descansamos em Ti e entregamos nossa vida sob o Teu cuidado. Quando Deus nos conduz a um lugar de proteção e descanso, Ele também nos lembra da importância de permanecermos firmes e conectados. A caminhada de fé não é solitária. Ela é fortalecida quando seguimos juntos, orando uns pelos outros e sustentando aquilo que Deus está construindo. Se esta oração tem falado com o seu coração e você sente que este espaço tem sido um lugar de refúgio e cuidado espiritual, saiba que sua presença aqui é muito importante. Cada oração feita, cada momento compartilhado e cada palavra recebida fazem parte de algo maior que Deus está realizando. Se você sentir no coração, pode se tornar membro do canal e caminhar ainda mais perto dessa família de fé, ajudando para que essa mensagem de proteção, esperança e confiança continue alcançando mais vidas. E se desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Superchat, faça isso como um gesto voluntário, sem obrigação, como uma forma de semear naquilo que Deus tem feito. Tudo aqui nasce da oração e retorna para Deus.
O mais importante é que você saiba que existe um lugar onde você pode descansar, confiar e caminhar, sem precisar se defender sozinho. Deus continua cuidando, protegendo e sustentando cada passo do seu caminho. Que o seu coração encontre descanso agora. Não o descanso que vem quando tudo se resolve de imediato, mas aquele que nasce da certeza de que Deus está cuidando de tudo com fidelidade e amor. O Senhor não se distrai, não se atrasa e não abandona aqueles que confiam nele. Talvez ainda existam situações em andamento, talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, mas que você siga com essa convicção no coração. Você está guardado. Deus é o seu refúgio, o seu escudo e a sua fortaleza em todo o tempo. Não viva mais em estado de defesa constante. Não carregue sozinho o peso de se proteger, de se explicar ou de se justificar. Quando Deus assume a sua causa, você pode descansar sabendo que Ele é justo e que nada foge ao seu controle. Que a sua mente se aquiete, que o seu coração desacelere, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus pensamentos, sentimentos e decisões. Onde havia medo, que haja confiança. Onde havia insegurança, que haja fé. Onde havia tensão, que haja descanso. Siga o seu dia ou o seu descanso com essa certeza. Deus está ao seu redor, cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele luta por você, protege você e permanece ao seu lado em todo o tempo. Confie, descanse, o Senhor está com você. Amém.